Amado irmão e amada irmã, boa noite, graça e paz. Estamos aqui hoje mais uma vez para poder meditarmos juntos acerca do livro de Hebreus. A palavra de Hebreus que é sempre bastante importante para as nossas vidas. E apesar da chuva, que é bênção, mas tem causado alguns transtornos na parte elétrica e de internet aqui, mas nós não podemos deixar de falar um pouquinho acerca do que nós estamos tratando no livro de Hebreus, dando continuidade ao nosso estudo. Então eu gostaria de orar com você, ler o texto com você e tratar algumas coisas concernentes à nossa vida espiritual e à palavra de Deus para nós de forma tremenda. Então ore comigo para que a gente possa meditar na palavra do Senhor. Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos pelo dia, pela vida, pela chuva, te agradecemos pelas bênçãos e pelo cuidado do Senhor. E pedimos ao Senhor, Deus, que a tua palavra continue sendo verdade libertadora para o nosso ser e que o teu cuidado, ó Deus, seja cada dia mais operante nas nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos passar para o texto então, queridos, para que a gente não perca tempo nesta noite. Nós vamos ler o capítulo 9 de Hebreus, onde diz assim: os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Amados, num tempo onde nós estamos vivenciando aí as portas da comemoração da Páscoa, morte, paixão, ressurreição de Cristo, este texto é tremendo e ele veio assim num momento muito oportuno. E a gente vai explicar por quê. Vamos lá, vamos para o texto. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamou Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberto de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abludações, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amados, que coisa interessante. O apóstolo ele olhou para a antiga aliança
Ele se apropriou desta antiga aliança e dos seus fatores, e agora ele olha para a aliança, a nova aliança inaugurada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para concluir que o Senhor, ele é de fato o mediador de uma superior aliança, como já foi falado. Ele vai falar que o Senhor é superior em todos os aspectos, né? A tudo aquilo que fazia parte da situação de culto do Antigo Testamento e dos sacerdotes e do sumo sacerdote, da pessoa do sumo sacerdote em si. Inclusive, ele vai dizer que Jesus é maior do que o sumo sacerdote, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Abraão, do que Arão, do que os levitas e todas essas questões. E agora ele tira o foco da pessoa de Cristo, ele tira o foco do ministério de Cristo, que nós já vimos aqui, que também é maior do que o ministério do sumo sacerdote, e ele agora vai focar na questão do tabernáculo em si. Em toda a estrutura do tabernáculo, para mostrar que aquele que se deu por nós, Jesus Cristo, ele opera num lugar ainda maior. Ou seja, Jesus é maior, o ministério de Jesus é maior, e o tabernáculo onde Jesus agora reina é melhor, é maior, é perfeito. Então, o que o apóstolo, ele vem trazendo aqui para aqueles irmãos, leitores diretos dessa carta, é colocar de fato tudo aquilo que eles vivenciaram na antiga aliança como algo que tipificava o que estava por vir. Então, o interesse do autor aqui, amado irmão e irmã, é tirar toda sombra de dúvida, é tirar todo o aspecto salvífico dos rituais da antiga aliança e depositar tudo em Cristo. Ele não quer, quando ele fala de tabernáculo aqui, ele não está querendo dizer que os utensílios de onde Jesus está agora são melhores, são mais bonitos, são mais elaborados, que a estética do lugar ficou melhor. Não é essa a ideia, irmãos. A única coisa que o apóstolo quer dizer para aqueles irmãos, dentro da palavra de Deus, é que o que Jesus é melhor. Que Jesus, ele sobrepõe todas aquelas coisas. Não há mais por que olhar para aquilo como fruto do desejo. Eu gostaria de ter o sumo sacerdote aqui agora. Como eu gostaria de ter aqui um tabernáculo, um templo maravilhoso, para que o sumo sacerdote pudesse lá levar o meu sacrifício. Ele quer varrer isso. Teve o seu propósito cumprido e acabou. O propósito cumprido dos antigos rituais, do tabernáculo, do próprio templo em si, até este momento que nós estamos vivendo agora, prestes a viver agora, né, que é a memória da paixão de Cristo, da ressurreição de Cristo, e por isso eu falei isso no início. É um tempo oportuno de se falar sobre esta questão do tabernáculo e de todas essas questões relacionadas aos rituais, porque Jesus inaugurou a nova aliança, um novo ministério, uma nova vida, e fez com que se cumprisse de forma tremenda o papel dos antigos rituais, das antigas celebrações. Eles tipificavam a Cristo. Eles tipificavam tudo que Cristo ia fazer, até que Cristo viesse, até que Cristo voltasse. A partir do momento que Cristo voltar, que Cristo viesse,
e que Cristo cumprisse a sua missão da paixão, da morte e da ressurreição, se tornou, cumpriu o seu propósito, toda a parte do ritual. Então a ideia aqui, ele vai citar, né, como que era o templo. Ele mesmo diz, olha, nós não vamos falar pormenorizadamente dessas questões, de como era o tabernáculo. Tinha o santo lugar, o santo dos santos, tinha um véu, eram dois ambientes. Em um ambiente, o primeiro ambiente ali, que era o lado de... eram três ambientes, na verdade. O salão de fora, onde as pessoas ficavam ali, tinham acesso. O salão do santo lugar ali, onde os sacerdotes tinham acesso e ficavam fazendo ali o seu trabalho sacerdotal, né? E tinha o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, onde só entrava o sumo sacerdote, e só entrava com o sangue do sacrifício, porque este era o propósito dele entrar ali, né? Levar o sangue do sacrifício por ele e por todas as pessoas. Então o autor vai trazendo essa questão, e aí falava o que tinha, e tudo era feito de ouro, e coberto de ouro, e aquela coisa toda, e os querubins. E aí essa ideia, ele vai destacando isso, justamente para poder mostrar que toda aquela beleza, toda aquela estrutura, toda aquela situação, todo aquele esplendor, ele não dava ao pecador nem a totalidade real do perdão aos pecados e nem dava acesso a Deus. Então, é claro que a gente não vai chamar de fake, porque, como eu disse, não era uma invenção humana. Não era uma coisa que os homens criaram, foi Deus. Tinha um propósito. Deus criou toda aquela circunstância, toda aquela estrutura para trazer ao homem a ideia de que algo estava sendo trabalhado. Então não é algo criado pelo homem, foi Deus quem deu, foi Deus quem falou como seria. Este tabernáculo era portátil até a construção do templo, né, por Salomão. Esse tabernáculo era portátil, ele acompanhava, ele era montado nos acampamentos, né, era a presença de Deus, né, Deus tabernaculava com o seu povo, ou seja, Deus estava morando com o seu povo, Deus estava no meio, né, do seu povo, onde ele estivesse. Então, cada objeto, cada particularidade, cada peça folheada a ouro, cada detalhe do interior do tabernáculo e da sua confecção tinha um propósito. E esse propósito era dado por Deus. E aqueles homens e mulheres daquela época entendiam muito bem estes propósitos, mas ele não era um fim em si mesmo. Ele era apenas um simbolismo, algo que tipificava aquilo que estava por vir. E era isso que era preciso ser entendido naquele momento, né? O propósito do tabernáculo era representar de modo pictórico, vamos chamar assim, né, as realidades espirituais. O que é o representar de modo pictórico? É uma representação que lembra, né, igual aqueles quadros que eram feitos na Idade Média, onde os artistas pintavam a face das celebridades, né? Leonardo da Vinci e tantos outros aí, Picasso e esse povo todo, eles pintavam a face dos reis, das rainhas,
era uma forma de representar de modo pictórico, né? Não era um retrato idêntico. Por mais que os artistas fossem extremamente hábeis, não era um retrato idêntico. Não era a mesma coisa, era algo que lembrava. Então, o que a gente pode dizer aqui do tabernáculo era isso. O tabernáculo, os rituais e toda aquela situação era algo que representava as realidades espirituais que Jesus veio, com sua ação de morte e de ressurreição, representar de forma fidedigna, de forma real. Agora não é mais uma semelhança. Agora não é mais algo que tipifica, agora é algo real. Agora o fato é totalmente concreto, concretizado, né? Então, quando o autor fala acerca do tabernáculo, e o tabernáculo ele falava de purificação, mas não concedia essa purificação, né? Ele falava da necessidade de um novo caminho, mas ele não dava acesso, ele não proporcionava acesso a esse caminho. Ele não oferecia o acesso real a Deus. E é interessante, porque parece que a gente está falando a mesma coisa, mas não é. A gente está falando de situações diferentes, mas que tem a ideia primária é a mesma. Estar próximo a Deus. Então, o que Deus, ele, ao levar o homem à construção do tabernáculo, ao dar o homem a arca da aliança, a fazer com que, a direcionar o homem a cumprir todos esses rituais, o que Deus está querendo é levar o homem a estar sempre na sua mente que vai haver alguma coisa de fato que vai completar todas as lacunas, mas que ainda não é aquilo. E quando Jesus vem justamente para mostrar isso. Porque Jesus vem, e aí a gente pode perceber isso aqui, a partir do verso 11, quando ele diz assim, ó, quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feitos por mãos e não desta criação, não por meio de sangue, ele veio trazer aquilo que era melhor. Então, assim, Jesus era o melhor sacerdote. Jesus trouxe no seu ministério, na sua missão, na sua ação salvífica da cruz, Jesus trouxe aquilo de forma concreta, de forma plena, aquilo que o ritual e que toda a questão do Antigo Testamento, da Antiga Aliança prometera. Jesus trouxe a realidade. É como se o Antigo Testamento fosse um trailer, fosse uma propaganda que ficasse ali batendo, né, toda hora. Sabe aquelas propagandas de televisão que não quer que você esqueça, principalmente quando é época de festa. Agora é época de Páscoa, né, toda hora que é propaganda de ovo de Páscoa e aquele negócio todo, propaganda de chocolate e nas redes sociais, né, o povo aproveitando aí para fazer aqueles negócios maravilhosos, cada ovo de chocolate recheado de colher, coisa maravilhosa, que enche os olhos, enche a boca da gente de água, mas e toda hora está ali. A ideia é mais ou menos essa, de todos esses simbolismos, não deixar que o povo esquecesse que o plano de Deus estava tendo continuidade. O plano que começou lá atrás. Então Jesus ele veio mostrar que ele é o melhor sacerdote. E aquilo que era o trailer agora em Jesus se torna o filme completo, né? Jesus, ele, ao trazer isso, ele mostra que há um melhor santuário, não mais aquele santuário, o tabernáculo, seja o tabernáculo em si, transitório, seja o próprio templo em todo o seu esplendor. Agora onde Jesus está é melhor, porque não é terreno, é celeste. Está compreendendo, irmãos?
o negócio vai mudando de figura. Aquilo que era frágil, aquilo que era terreno, aquilo que era feito por mãos de homens, toma uma proporção divina, né? Então, assim, o sacrifício que Jesus concedeu naquela cruz ali, no dia na sexta-feira da paixão, ele é o melhor sacrifício, porque é um sacrifício que de fato tem efeito. O sacrifício dos antigos rituais não tinha um efeito. Era um paliativo que precisava ser repetido, né? Porque ele não tinha a ação concreta. O sacrifício de Cristo tem. O sacrifício de Cristo é o melhor sacrifício. O método é o melhor. Né? É uma vez só. Não tem que ser repetido, não tem que ser feito várias vezes. Ele, em uma única atitude, ele provê o real acesso a Deus. Né? Tudo que diz respeito ao ministério de Cristo é infinitamente superior, queridos. A bênção que este sacrifício nos traz, Cristo nos proporcionou, Cristo obteve para nós a bênção permanente. E que bênção é essa? A eterna redenção. Aquilo que os antigos rituais faziam de forma paliativa, não alcançavam êxito em si mesmo, Jesus ele vai trazer de forma concreta. A bênção de Cristo ela é tremendamente, infinitamente melhor. A sua garantia, a garantia de que esta bênção é real, é verdadeira, é o seu próprio sangue, né? Não foi o sangue de animal, não foi um sangue de um cordeiro, de um touro, né? Foi o seu próprio sangue. E esse sangue ele é capaz de remover toda a culpabilidade do ser humano. Ele é capaz de trazer ao ser humano, de remover de forma real toda a culpabilidade da alma. Porque uma vez perdoados, o Senhor se esquece. Então, assim, o resultado é tremendamente melhor. Qual que era o resultado da antiga aliança, dos antigos sacrifícios feitos no antigo tabernáculo? Era uma coisa que só era carnal, o próprio texto nos fala isso, era algo da carne, era algo que passava, era algo que não agia lá dentro, era algo que precisava ser repetido. Não era algo e nós vimos isso quinta-feira passada, que mexia com as pessoas por dentro, que as aproximavam mais de Cristo, de Deus, não era. E o resultado da purificação trazida pelo Senhor, ela é interna, ela age internamente, ela nos faz querer estar próximos de Deus, ela nos faz querer viver melhor toda essa experiência. Então, o que o apóstolo está querendo nos falar aqui, queridos, chega do sacerdócio dos judeus, agora o sacerdócio é de Cristo. Não para o tabernáculo feito por mãos de homens, mas sim para o tabernáculo perfeito, celestial, feito pelo próprio Deus que está no céu. Não para o sangue de animais ou rituais e cerimoniais, mas sim para o sangue de Cristo que foi vertido naquela cruz. Não para uma purificação anual que precisa ser repetida, mas pelo sacrifício único, verdadeiro, substancial e capaz de nos salvar e de nos dar a redenção eterna.
eterna em Cristo Jesus e de nos dar vida a todos os que nele creem. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. É muito bom quando nós enxergamos a Cristo com esta visão que o apóstolo quer passar para aqueles judeus. Porque não há nada que possa, e a grande ideia deste texto e de todo o livro de Hebreus é que não há nada que possa ser um substituto capaz, ainda que se pareça muito, ainda que seja muito próximo, ainda que lembre, não há nada que possa substituir Jesus. Não há nada que possa substituir o sacrifício de Cristo. E não há outro caminho que nos leva ao entendimento deste sacrifício que não o Evangelho deixado por nosso Senhor Jesus. Preguemos este Evangelho, caminhemos neste Evangelho. Amados, como estamos empobrecidos ultimamente do Evangelho de Cristo. Então que este tempo de Páscoa, este tempo oportuno de Páscoa, onde estamos estudando o livro de Hebreus, ele nos faça lembrar dessas coisas. Ele nos faça ter um melhor pensamento, entendimento e compreensão de Cristo Jesus, o maior sumo sacerdote. Aquele que reina de um maior tabernáculo, um tabernáculo celestial. Aquele cujo seu sangue foi sacrifício totalmente capaz de nos salvar, de redimir as nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar de forma tremenda e vivamos a Páscoa. Vivamos a Páscoa com este entendimento. Comamos bastante chocolate, mas não deixemos de entender que a verdadeira Páscoa é Cristo, que a verdadeira Páscoa é sangue, que a verdadeira Páscoa é sacrifício, que a verdadeira Páscoa é a total certeza da redenção no nosso Senhor. Deus te abençoe, fique em paz, uma ótima noite, que o Senhor guarde a sua casa, a sua vida, te dê um ótimo final de semana, em nome de Jesus.